Paz do Senhor, os irmãos, a Igreja de Cristo Jesus. Quero nesta oportunidade meditar com os irmãos na Palavra de Deus, aqui no livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3 e o versículo de número 18, aquele famoso versículo que os irmãos sabem de cabeça. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Irmãos, a palavra de Deus, ela mostra para nós, ela nos ensina a todos nós, que existe uma diferença, sempre vai existir uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Essa diferença, ela é comum, é de acordo com ela é de acordo com a normalidade. Por exemplo, existe a diferença entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, o doce e o amargo. Então, com certeza existe uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. O apóstolo Paulo diz que não existe união entre aquele que adora Satanás ou aquele que come a mesa do diabo e aquele que come a mesa de Deus. Não existe união. Ele até aconselha: não vos prendais a um jugo desigual, porque é tudo diferente. O pensamento do que serve a Deus é diferente do pensamento do ímpio. Quando chega a época do carnaval, por exemplo, o que é que o ímpio pensa? O pensamento do ímpio é se divertir, é dar vazão aos seus desejos carnais. E o crente em Jesus não tem nenhum tipo de pensamento dessa maneira. Então existe uma diferença entre o crente, entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e entre o ímpio. Essa diferença nós vemos em várias situações. Um exemplo muito forte: qual a diferença? Os irmãos já viram a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve na hora da morte? Na hora da morte, quem não serve a Deus entra em desespero. Ele não sabe o que será do outro lado. Ele não sabe o que vai acontecer depois que fechar os seus olhos, depois que seu coração parar de bater. Ele não sabe o que há do outro lado, ele não sabe para onde a sua alma vai. Mas aquele que serve a Deus sabe muito bem. Aquele que serve a Deus entende o que é que acontece depois da sua partida. Por isso que Paulo diz: eu prefiro estar com o Senhor do que estar aqui com vocês, vivendo aqui no meio de vocês. Era um crente que entendia, Paulo entendia o que era a morte. Para ele não era uma derrota, não era o fim de tudo, era apenas o começo da verdadeira vida. Existe uma diferença entre o crente, entre o que serve a Deus e o que não serve na hora da angústia. Sabe o que é que muitas pessoas fazem, principalmente pessoas que não conhecem a Deus, fazem na hora que a angústia, que a adversidade, que o problema vem sobre ele? Ele vai para bebida, ele enche a cara, a pessoa compra bebidas, garrafas e garrafas de bebida e se enche de bebida. Compra drogas e fica anestesiado. Ele quer fugir dos problemas, ele quer fugir das dificuldades através de vícios, através de bebida, através de drogas, através de coisas que simplesmente vão destruir o seu corpo. E o crente em Jesus, o que é que ele faz? Quando a adversidade vem, o que é que o crente faz? Ele dobra os seus joelhos e busca a Deus, porque ele sabe que em Deus está a sua esperança. Nesse momento de adversidade, nós temos visto muitas pessoas desesperadas, pessoas angustiadas, mas o verdadeiro crente em Jesus, aquele que serve a Deus, ele confia plenamente que o Senhor estará cuidando dele e que Deus está na vida dele, que Deus está com ele. Me faz lembrar dos jovens que estavam na fornalha, quando foram lançados na fornalha. Pessoas ali que não serviam a Deus tinham... Por que as pessoas se dobraram quando foi tocada os instrumentos de corda? Por que aquela multidão se dobrou diante da estátua do rei? Porque as pessoas não queriam ir para a fornalha, elas tinham medo, elas sabiam que lá dentro elas morreriam. Mas os jovens eram diferentes, aqueles jovens eram diferentes. Eles falaram: não, dentro da fornalha, ou Deus nos guarda ou Deus nos mata. De todo jeito está tudo bem para nós. As pessoas ali, as pessoas que viviam com eles, não podiam nem imaginar, não podiam nem pensar na ideia de perder a sua vida dentro de uma fornalha. Mas aqueles jovens conheciam a Deus. Quem serve a Deus, irmãos, é diferente. Aquele que serve a Deus tem diferença na vida dele. Ele é diferente no andar, no falar, no agir, no pensar. Ele é diferente com suas emoções. Ele é diferente em tudo. Até quando Deus o castiga, até quando Deus traz sobre ele alguma coisa, algum mal, o pensamento dele é diferente.
Lembre de Davi que quando foi castigado pelo Senhor, contou o povo, não era para ter contado, contou o povo, e Deus trouxe sobre ele um grande juízo sobre aquela cidade. Ele não se revoltou contra Deus, não. Ele simplesmente disse: Senhor, tem misericórdia, porque quem pecou foi eu, essas ovelhas não fizeram nada. Então quem serve a Deus em todas as circunstâncias, ele é diferente. Nesse momento, irmãos, é um momento de nós fazermos a diferença. Toda vez que eu converso com alguém, toda vez que eu tenho a oportunidade de estar com alguém, de conversar com alguém sobre este momento difícil pelo qual estamos passando, eu sempre procuro dizer: olha, Deus está no controle de tudo. Deus, aconteça o que acontecer, o nosso Deus nos ama, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus nos dará vitória. O nosso Deus fará tudo o que lhe apraz. Porque esta é a palavra que nós devemos trazer para o homem. A palavra que as pessoas têm falado aí são palavras de desespero, palavras simplesmente de desastre, de angústia, de miséria. Hoje nós vivemos numa sociedade que parece que tem prazer em falar do caos, falar da destruição, e quanto pior, melhor para eles. Mas nós não, nossa palavra é uma palavra de confiança no Senhor. Seja o que for, aconteça o que acontecer, o nosso Deus estará conosco. Então, irmãos, essa é a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Quem serve a Deus tem confiança, quem serve a Deus tem alegria, quem serve a Deus tem ânimo para poder viver e passar pelos momentos difíceis. Amém? Você serve a Deus, você é diferente. Não se desespere, não vá junto no mesmo pensamento do ímpio, porque ele não tem Deus, ele não tem nada na alma dele, ele só tem angústia e desespero, mas nós temos a alegria e a fortaleza do Senhor na nossa vida. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. A todos.